Olá, mais uma vez seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Charles Araújo. Você que acredita em Deus como provedor, você que orou a Deus, que pediu para que Deus lhe abençoasse financeiramente, esse vídeo é gravado para cada um de vocês. Vou me esforçar para estar compartilhando com cada um de vocês tudo aquilo que o Espírito Santo tem falado ao meu entendimento, ao meu coração, para compartilhar com cada um dos meus irmãos que somos temente a Deus. E eu quero começar falando para você o seguinte: todos que buscam, encontram, todos que batem, a porta se abre, todos que pedem, recebem. Isso é lei, isso é princípio. Porém, é necessário que nós entendamos o seguinte: para cada novo nível, para cada nova conquista ou novas conquistas, é necessário que nós nos robustecemos, digamos assim, que nós nos fortalecemos, que nós alcançamos uma capacidade dada pelo próprio Deus, porque o mesmo Deus que dá semente ao que semeia é o que assegura também a colheita. As bênçãos do Senhor, elas não acrescentam dores. Agora, para que nós, desde quando nós descobrimos como promessa, e começamos a pedir, a buscar, e ao recebermos essa bênção, começo, meio e fim, que nós que em todas as fases sirva para o propósito final, que é o bem comum, que é honrar a Deus, glorificar a Deus, nós precisamos reconhecer que nós precisamos ou carecemos do Senhor em cada um desses níveis. Porque a partir do momento em que nós esquecemos da fonte de buscar essa capacidade, essa blindagem, digamos assim, aquilo que deveria ser para a bênção, pode se tornar para o mal. E eu quero estar revelando para você, fazendo você entender, trazendo luz para você neste vídeo e nos vídeos que virão depois. Por isso eu gostaria muito que você quisesse ouvir, parasse para ouvir e compreender. Mas antes eu já quero lhe pedir, você que ainda não é inscrito em nosso canal, já se inscreva em nosso canal, e ao se inscrever em nosso canal, clique no sininho, e ao clicar no sininho, clique no todos, para que todas as vezes que nós colocarmos um vídeo novo, você seja um dos primeiros a receber. Também deixe seu like, seu comentário, que isso vai ajudar com que o YouTube divulgue mais os nossos vídeos, nosso conteúdo, e assim estará ajudando mais pessoas. Na minha jornada, que não é longa, mas o suficiente para ter testemunhado pessoas que cresceram financeiramente, pessoas que buscaram do Senhor, que descobriram pela palavra que Deus é o Deus da prosperidade, buscaram e alcançaram. E alguns deles não tiveram estrutura e terminaram se inclinando para outro lado, para fazer parte do outro time. E aquilo que deveria ser uma bênção, não foi tão bênção assim. Então não se cumpriu o que está escrito, é que as bênçãos do Senhor não acrescentam dores. Então, para que isso não aconteça com você, é necessário que você pare para ouvir. Como eu tenho falado em muitos outros vídeos meus, vou reiterar, o Senhor Deus, Ele ama dar prosperidade ao seu povo. O seu Deus não tem nada contra a prosperidade. A prosperidade é dom de Deus. E isto está muito claro na história e no testemunho de Davi. Até a sua geração, até a sua época, ele foi o rei mais poderoso. E ele assumidamente, que não só reconheceu, como foi o homem que Deus deixou como exemplo, como testemunho para as nações. Foi ele, Davi, que disse:
Em 1 Crônicas, capítulo 29. Senhor, eu sei que a riqueza que eu tenho veio de ti. Portanto, essa riqueza que veio de ti também é para ti glorificar, como estou fazendo nesse momento. Então não é à toa que Davi foi colocado como o testemunho para as nações, aquele que foi o instrumento visível de corpo de corpo físico, sangue e carne, do que a vontade de Deus quer fazer e também ao mesmo tempo qual é a postura, a conduta certa, a ação, a atitude certa de se fazer após ter as bênçãos em suas mãos. Então, a riqueza em si só, a riqueza ela é uma bênção. Porém, a mesma palavra de Deus assegura que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males da terra. Primeiro, a carta ao Timóteo, capítulo 6, a partir do verso 10 em diante. Então, a prosperidade, ela é uma bênção. E nós devemos buscar ela e acreditar e buscar, porque nas mãos de um homem de Deus potencializa a palavra de Deus, potencializa o seu ministério, potencializa e desenvolve a sua família, o seu ministério, a sua vida, e essa pessoa é um instrumento vivo. Então, de maneira nenhuma, essa palavra é para gerar medo em você ou querer encontrar erro na prosperidade. A prosperidade é dom de Deus, é só você olhar a descrição a respeito do céu. Joias preciosas, pérolas, as ruas, os muros da cidade do céu, olhar o paraíso. Mas é necessário que nós tenhamos consciência da nossa dependência de Deus e que nós tenhamos não só a prudência, como a humildade de usar tudo isso para louvar a Deus. Como eu falei no começo do vídeo, não dá para você revelar essas coisas em 5 minutos. Então você que quer de fato aprender, você precisa ocupar tempo. Então vá procurando entender aí, dá toda atenção, para que você mesmo possa ter a sua própria fé, a sua própria revelação, a sua própria clareza. Porque tudo que eu posso fazer é trazer luz, a partir através do meu ministério, a partir através das informações. Mas é você que precisa alcançar a sua fé, a sua confiança, não porque eu estou falando. Então eu quero começar aqui na carta que Paulo enviou aos Efésios, no capítulo 1, a partir do verso 17. Dê atenção, a leitura vai ser longa. E outro detalhe também é que eu vou estar lendo aqui uma Bíblia e eu vou colocar o texto lá na outra Bíblia e possa ter alguma coisa um pouco diferente. Para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, para que o Pai da Glória vos conceda espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do vosso coração, para que sabeis qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele, poder, glória, o qual exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. Preste atenção nisso aqui. Acima de todo o principado, acima de toda potestade, acima de todo poder. Principado é aquele que exerce a autoridade sobre outros. Então, o poder dos outros está representado em um só homem. Foi assim que Satanás conseguiu roubar o poder que a princípio foi delegado para Adão. Observe bem, acima de todo o principado, de toda potestade e de todo poder, e de todos os dominadores e de todos os nomes que se possa referir, não só no presente século, mas também no século vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser cabeça sobre todas as coisas, e o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche
todas as coisas. Preste atenção no que isso aqui está dizendo. Em nome do Senhor Jesus tem a revelação. Todo o poder que Deus tem, a sua glória, o seu poder que foi dado para Jesus, que operou em Jesus, ressuscitando ele dentre os mortos e colocando Jesus acima de todos os poderes opostos a ele. Ele, Jesus, que após ressuscitar disse, todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Então, para que nós entendamos isso, para entender qual é a herança, qual é o benefício, qual é a promessa que está dirigido para nós. E depois de enfatizar que o poder e o nome de Jesus estará acima de todos os outros nomes, ninguém exerce autoridade sobre Jesus, conclui dizendo que Jesus é a cabeça ou o cabeça, e nós, a igreja fisicamente com corpo e sangue, somos a parte complementar, onde ele é o cabeça, e nós somos a parte complementar, a parte física. Agora eu quero citar outra passagem bíblica para você entender e ter revelação plena e compreender o que de fato essa palavra está falando, para que você possa glorificar a Deus, para que você possa ter noção da grandiosidade de tudo isto e para que você também tenha responsabilidade, temor e use todo o teu sucesso para a glória de Deus. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do verso 5. Não vos recordeis de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Presta atenção. E agora sabei o que o retém, ou o que paralisa, ou o que impede. Do que essa passagem está falando? Essa passagem está falando da manifestação do anticristo, o homem do pecado, o homem da perversidade, o homem da maldade. Se em Jesus habitou a plenitude de Deus, nele habitou corporalmente a plenitude de Deus, se Jesus foi a imagem visível de Deus, e que Jesus assumiu o seu ministério durante o período de 3 anos e meio, então assim também o homem do pecado irá receber direitos legais de assumir o governo do sistema durante o mesmo período em que Jesus assumiu o seu ministério terreno, porque foi ali que o reino de Deus veio para a terra, porque o céu pertence a Deus, porém a terra, o mundo, Deus entregou aos filhos dos homens. Então, como todos os homens pecaram, foram destituídos da glória de Deus, então esse poder foi para Satanás, que por isso Satanás passou a ter direitos legais de atuar no mundo físico, porque todos pecaram, e o pecado é o selo que dá a autoridade, a legalidade, que foi dada para o homem, para ele, que não tem um corpo físico, que não tem carne e sangue, mas os homens que têm corpo físico, aos homens que têm carne e sangue, que têm direitos legais, e o poder foi dado lá no começo para Adão, ele assumiu, ainda que de uma forma usurpadora. Então Jesus foi o primeiro homem em que viveu nesse mundo e o governo de Satanás se estendeu sobre ele, porque Jesus representava o reino dos céus, o próprio Jesus, e o altar. Lá em Apocalipse, você vê Apocalipse 11, você vê quando foi dado ordem para medir o átrio e o altar. A respeito do átrio, foi dito o seguinte: o átrio será entregue ao anticristo, porém o altar não foi entregue ao anticristo. O átrio vai ser entregue debaixo do governo do anticristo, e o anticristo, irá pisar os que estão no átrio. Mas o anticristo não pode exercer autoridade sobre Cristo, porque todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Então, quem é Cristo? Onde Cristo está? Sentado à direita de Deus lá no céu? Também. Mas lá ele está como um membro, que é o cabeça, o líder, e que o seu corpo está aqui na terra. Então, o que essa palavra está revelando é que o que retém o anticristo
O que impede que ele governe, o que impede que ele se estabeleça, que ele se fortaleça, que ele alcance o seu propósito, que é se passar por Deus, que é destruir as nações, que é pisar, o que retém ou o que impede é o corpo de Cristo. Aqui está a revelação do que eu falei no começo do vídeo. Preste atenção uma coisa. O corpo de Cristo, que é o que detém, porque a autoridade dele não pode exercer sobre a igreja, porque o nome de Jesus está acima de todos os nomes que se nomeiam, e nós, fisicamente, com corpo e com sangue, somos a parte corpórea de Cristo da terra. Cristo que nesse exato momento está no seu ser original, portanto não tem carne e nem sangue. Então nós somos a parte corpórea dele, temos carne e sangue, estamos aqui no governo, estamos aqui com a autoridade legal que Deus nos assistiu. Então veja só, tudo que o diabo quer é fazer com que as pessoas não reconheçam que a condição para ele ser corpo é colocar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus sobre todas as coisas. Isso não é apenas teoricamente. E é aqui que a maioria das pessoas falham e caem. Porque elas não entenderam que em tudo nesta vida, para ser confirmado, tem que ter duas ou mais testemunhas. Mas falando de duas testemunhas, inclusive o Senhor Deus, quando fez promessa para o seu povo lá no passado, registrado em Deuteronômio, ele disse: eu coloco como testemunha os céus e a terra. Veja só, duas dimensões, duas espécies de testemunha, os céus e a terra. Eu coloco a bênção e a maldição diante de vós, a vida e a morte diante de vós, que é de competência sua, nossa, escolher o caminho, não de Deus. Então, no tocante a essa revelação, você precisa entender que ainda que você tenha a intenção de reconhecer e colocar Deus acima de todas as coisas, amar a Deus sobre todas as coisas, e a partir daí, ao seu semelhante como a você mesmo, veja as duas fases da mesma testemunha, é o macho e a fêmea. O macho sozinho não se reproduz, a fêmea sozinha não se reproduz. Amar a Deus sobre todas as coisas, uma fase ou uma face da testemunha. E, de semelhante modo, o teu semelhante, tá vendo o outro lado? É diante dos testemunhos, das duas testemunhas, que é validado qualquer coisa. Então, mesmo que as pessoas tenham a intenção de colocar Deus em primeiro lugar, mas quando elas não fazem isso no seu corpo, mesmo que uma pessoa ganhe todo o dinheiro do mundo, ganhe todas as conquistas do mundo, mas ela humildemente, na sua praticidade, no seu viver, testemunhando todos os dias, ela de fato coloca Deus acima de todas as coisas. Esse é o testemunho complementar da intenção, do Espírito. Então, quando a pessoa não faz isto, a riqueza dela, o poder dela, a influência dela, é contado como aqueles que faz parte do time do anticristo. Aquele que vai dar sua legalidade ao anticristo. Toda a carta de João está em cima disso. Já existe entre vós o espírito do anticristo. E uma pessoa, para ela ser anticristo, não precisa ela assumidamente dizer: eu quero ser o anticristo, eu sou o anticristo. É quando ela tem as conquistas que Deus deu, as riquezas que Deus deu, mas na praticidade, ela não dá a sua reverência para Deus, no seu corpo físico, no espírito e no corpo físico. A lei e o testemunho, se os dois não falarem, nada feito. Tem que ter duas testemunhas, a do espírito e a da carne e sangue. O anticristo é aquele que não confessa Jesus no sangue.
no corpo, na carne, que é fisicamente. Mesmo que ele tenha a intenção de fazer isso, mas no seu testemunho físico, ele não dá a Deus o atributo de Deus. E é aí que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males da terra. Você precisa entender também o seguinte. Vamos criar aqui uma situação. Eu sou uma pessoa simples, vivo uma vida comum e descubro o poder de Deus. E agora eu me dediquei, eu busquei e todos que buscam recebem. Eu pedi, todos que pedem recebem, todos que batem se abrem. Eu busquei, eu fui humilde a Deus, sempre colocando Deus em primeiro lugar. Então, Deus que é fiel, verdadeiro, vai me revelando, vai me fazendo entender, vai me fazendo compreender. Então, o dom de Deus em mim vai me dando habilidade. É aquilo que Paulo falou na sua carta aos Coríntios, capítulo 5, capítulo 1, verso 5, porque Deus já nos enriqueceu em Cristo com toda a habilidade, a ponto de nenhum dom, nenhuma capacidade nos faltar. Então, a tua crença, a tua fé, você buscou no reino espiritual. Então, parte de Deus chegou com uma semente dentro de você. Você colocou em prática, você executou. Aquela semente brotou, ela começou a dar fruto. E os resultados começaram a aparecer. Você buscou de Deus, Deus respondeu te dando clareza. Você pegou essa clareza, que eu chamo de revelação, aplicou em sua vida. Os resultados começaram a aparecer. E Deus sempre dá semente ao que semeia. Então Deus viu em você uma oportunidade de transformar você em um ponto referencial, em uma luz, como o próprio Jesus disse: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Mas agora vocês são a luz do mundo. Você entendeu? Você entendeu como Davi, que o dom veio de Deus para louvar a ele. Cada nova conquista, você aumentava a sua gratidão. E literalmente no seu corpo físico, você faz questão de admitir: tá vendo o meu sucesso? O meu sucesso foi Deus que me deu. Foi Deus que me deu a capacidade. É a palavra de Deus que não volta vazia. Você também pode buscar. Então você usa todo o teu potencial para levar outras pessoas a ter os teus resultados, a ter as tuas conquistas, porque você, ao vencer em determinada área, você se torna autoridade naquela área que você venceu. E além disso, você conhece o caminho. Então você usa todos os resultados, todas as tuas conquistas, primeiramente para glorificar a Deus, isso na prática. Por isso você coloca Deus em primeiro lugar. Não tem pai, não tem mãe, não tem filho, não tem negócio. Aí eu quero abrir duas passagens bíblicas para que você possa entender. Uma é a passagem bíblica de Abraão. Por que será que Deus pediu logo o filho de Abraão? Será que aquilo é uma regra que cabe para todos? É claro que não. A razão que Deus pediu o filho de Abraão é porque Abraão estava adorando o filho dele, se dedicando mais ao filho dele, dando mais referência ao filho dele. Então, uma vez que você produz um testemunho que algo está sendo mais importante, você respeita mais, você presta mais devoção àquela coisa ou àquela pessoa, seja o dinheiro, seja a fama, seja o pai, seja a mãe, obrigatoriamente aquilo será pedido por Deus para que você produza um testemunho que você fazia aquilo ou fez aquilo na sua ignorância. Então não é uma regra que todos vai pedir um filho para provar se a pessoa ama Deus ou não. Abraão foi o filho, mas você pode ser qualquer coisa, para que você tenha a oportunidade de provar que se trata de uma ignorância, de um erro, você não tinha consciência, e assim restabelecer a comunhão com Deus, que foi o caso de Abraão. Então uma passagem é essa. A outra passagem é das bodas, da festa, que o rei preparou para apresentar o filho. Você lembra que foi enviado o servo? E os servos chegaram com a seguinte notícia: olha, fulano disse que não podia vir porque ia casar.
eu te pergunto, casar é pecado? Não, pelo contrário. A Bíblia diz, bom que o homem não viva só. O casamento é uma coisa santa, é uma coisa boa, uma coisa maravilhosa. E faz parte das ordenanças divinas. Mas a partir do momento que o casamento, você dá mais reverência ou referência, atributo de adoração, de cultuar ao casamento do que a Deus, então não é o casamento em si, mas a adoração. Entende o que eu falo? O mesmo princípio se aplica no tocante ao convite. Outros deixaram de vir porque ia cuidar da sua junta de boi, porque ia cuidar das suas fazendas, das suas riquezas. Então Deus não tem nada contra ao fazendeiro, a pessoa ser rica, o dinheiro. Deus ama dar prosperidade ao povo. Mas a partir do momento que aquilo assume a posição de maior devoção em minha vida prática, eu deixo de obedecer, eu deixo de priorizar um convite do rei, um convite de Deus, o convite de Jesus, as coisas de Jesus, para uma outra coisa. Então, aquilo será pedido para que você tenha a oportunidade de ser provado, se fez na ignorância ou mesmo porque você enveredou por outro caminho. Se você enveredou por outro caminho, você dará a tua legalidade ao anticristo. Você estará no outro time. Porque a condição para você ser corpo de Jesus, o que retém o mal, o que impede do anticristo reinar, porque o anticristo só vai governar quando a igreja ser tirada para o deserto, e a partir daí será contado 3 anos e meio, enquanto a igreja está no deserto, porque o anticristo não pode exercer a autoridade sobre a igreja, que é o corpo de Cristo, Cristo que está acima de todos os poderes, de todos os nomes que se nomeiam. Então, quando você deixa de reconhecer, é isso que você está fazendo, você está somando, você deixa de ser corpo de Cristo. Agora vamos para o outro caminho. Você era uma pessoa simples, você não tinha conquistas a ser mostrada, você não tinha fruto, você não tinha resultado, mas agora você tem. Agora você se tornou uma autoridade. Veja as coisas que passarão a acontecer que não aconteceria antes. Agora, com o poder que você tem, com a influência que você tem, com as conquistas que você tem, com os resultados que você tem, você pode se tornar um oponente ferrenho a Cristo. Você pode influenciar muitas outras pessoas a se desviar, se estava, e a dizer assim, ó, ninguém precisa de Deus para prosperar. Olha o meu caso. Eu sirvo a Deus assim, quem manda na minha vida sou eu. Eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero. Uma vez que você conquistou, que você se tornou uma autoridade, que você tem resultado, e você não usa esses resultados para louvar a Deus, você se torna um oponente a Cristo, um anticristo, um concorrente de Cristo. Porque o que você diz tem peso. O que você faz tem peso. Não é para ter medo do diabo, não é para ter medo das riquezas. As riquezas pertencem a Deus, nós somos os verdadeiros herdeiros de todas as riquezas. Mas é que a partir do momento em que nós crescemos ou cresçamos, a partir do momento que nós nos destacamos, que nós crescemos, que a nossa luz brilha mais, que nós temos mais autoridade, mais resultado, nós passamos a ser assediados por forças maiores do que até então nós estávamos sendo assediados. Se nós não estivermos debaixo da autoridade do Espírito Santo, nós perdemos essa blindagem, essa força que nos faria ser testemunho como Cristo. Eis aí a glória desse mundo, tudo isso eu te dou, se tu prostrado me adorar. Afastar de mim, diabo, Satanás, porque nenhum outro eu vou adorar, disse Jesus. Mas isso porque Jesus estava sempre, fortalecido e se fortalecendo no Senhor. Porém, uma pessoa que ele não tem esse cuidado, ele não resiste às tentações. Ele irá usar a sua influência, os seus resultados, a sua imagem, o seu sucesso, para muitas coisas que não vão glorificar a Deus, para alimentar o seu orgulho, para alimentar a sua vaidade. E quem inclina por esse caminho,
a conta vai chegar. Ele vai se viciar no prazer, na arrogância, na vaidade, nos aplausos. Ele não vai resistir, ele vai cair e a conta virá. Porém, quando você entende que tudo vem do Senhor, como Davi, no começo, no meio e no fim, tudo você usa para louvor de Deus. E isto não é para a vaidade de Deus, é a condição para você continuar sendo o corpo de Cristo nesse mundo e sendo uma bênção. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreva no nosso canal, já deixe seu like, seu comentário, já clique no sininho, e ao clicar no sininho, clique no todos, para ser um dos primeiros a receber todas as vezes que colocarmos um vídeo novo, e até o próximo vídeo.